Olá, saudações a todos que estão assistindo aqui a minha palestra do Sinastro. Gostaria, antes de tudo, de agradecer pelo convite da organização do Sinastro 2015. Agradecer também todo o carinho que vocês demonstraram na palestra, em relação à palestra do ano passado. E vamos lá, trouxe novamente um tema correlato ao do ano passado, da ProLuna, só que agora as técnicas derivadas da ProLuna, porque a técnica ela se desmembrou em outras. Então vamos lembrar que essa é uma técnica que foi criada em 1963 pelo búlgaro uruguaio Boris Christoff, que hoje tem quase 90 anos de idade, vive lá em Montevideo. E nessa técnica ele consegue simplificar todo um sistema de previsão do mapa astrológico, do mapa natal, usando apenas esse mapa natal. Quer dizer, não há uma necessidade de se buscar nem trânsitos, nem progressões, e isso se deu muito na sua época, justamente por causa da difícil acessibilidade às tabelas, às efemérides, aos textos, aos livros, enfim. Ele, como bom virginiano, simplificou tudo isso e criou essa técnica. Nessa técnica, todas as informações estarão contidas apenas no mapa natal. E, através desse mapa, você vai conseguir encontrar ou prever, né, quando cada situação ocorrerá pela primeira vez na sua vida, ou seja, os marcos mais importantes, mas também você consegue ver, através da mudança de signos que a ProLuna faz, as evoluções do seu caráter, ou seja, como é que as coisas vão evoluindo dentro de você também, o seu olhar sobre a vida. Essa técnica ela leva em consideração as casas como setores onde nós vamos conseguir ver as épocas da vida. Na parte de dentro haverá os planetas e aqui cada casa vai servir como um ponteiro para você estabelecer a época dos eventos. O ponto ProLuna ele surge a partir do ascendente. Então aqui, no ascendente, nós temos o nascimento. Do nascimento até os 7 anos de idade, a ProLuna atravessa a casa 1. Dos 7 anos de idade aos 14, a ProLuna atravessa a casa 2. Dos 14 aos 21, casa 3, e assim sucessivamente. A casa 4 a partir dos 21, a casa 5 a partir dos 28, a casa 6 a partir dos 35, a casa 7 a partir dos 42, a casa 8 a partir dos 49, a casa 9 a partir dos 56, a casa 10 a partir dos 63 anos de idade, a casa 11 a partir de 70 anos de idade e a casa 12 a partir de 77 anos de idade. Vamos lembrar que ele criou essa técnica e ela, digamos, não é que ela não previa, mas era um pouco incomum a pessoa fazer esse cruzamento aqui da casa 12 para o ascendente. Então, a partir dos 84 anos, o ponto ProLuna volta para a casa 1, volta para o ascendente e recomeçaria tudo outra vez. Tá? Então, assim, cada casa vai ter a ver com uma etapa cronológica. Né? Então tem a ver com idade e supõe-se que existem alguns assuntos pertinentes a cada idade. Cada um de nós vai viver essa evolução através das idades de acordo com o signo que estiver ali. Então você nasce ali no seu ascendente, aquele é o primeiro signo, aquela é a primeira energia com a qual você vai se desenvolver, e
com o passar do tempo, de acordo com cada cúspide, você vai ter um signo diferente, uma idade diferente e possivelmente um signo diferente, né? Geralmente nós usamos o sistema Plácidos para fazer o cálculo da proluna. Nós usamos o mapa natal Plácidos. Então, normalmente existe ali uma sequência, salvo quando há as interceptações, quando duas cúspides de um lado do mapa e duas do outro vão receber o mesmo signo. E outro par de signos, outro eixo de signos não receberá cúspide alguma, mas estará ali inserido em alguma casa. O que interessa na proluna, na verdade, é que esse ponto ele irá atravessar todos os signos, ele irá assim, desenvolver o nosso caráter. A travessia dele por signos vai ser em tempos de mais ou menos 7 anos. Pode ser maior a estadia dele quando ele está numa casa curta, pequena, ou pode ser mais rápida a passagem dele pelo signo quando esse signo estiver numa casa muito grande. Enfim, nessa técnica, cada astro vai representar um evento da nossa vida, sendo que quando o ponto proluna cruza cada astro, ele dá uma estreia, uma primeira vez, ou aquilo que o Boris chama de quilômetro zero. É quando o astro se apresenta pela primeira vez na sua vida, quando surgem as primeiras sementes. Só um detalhe, importante frisar que aquelas pessoas que nasceram com os astros mais aqui para o hemisfério superior, terceiro e quarto quadrantes, não precisam se assustar porque as conjunções só serão aqui em cima. E óbvio que a vida delas terá eventos aí desde muito cedo. O que ocorre é que muitas vezes nessa técnica, as oposições, ou seja, a proluna passando no hemisfério inferior, fazendo oposições com o hemisfério superior, as oposições elas também terão a interpretação de uma conjunção. Elas servirão como uma conjunção. Um pouquinho diferente a interpretação, como se algo externo estimulasse aquele desenvolvimento, diferente de uma predisposição que vem de uma atitude sua que normalmente vem numa conjunção. Então, você que tem astros aí no hemisfério superior, não precisa ficar chateado que nada vai acontecer, mesmo sabendo que já aconteceu, enfim, porque tem essa questão das oposições. E quando a proluna cruzar lá em cima, né, vai realmente ativar novamente aqueles assuntos ou assuntos correlatos aos períodos anteriores. Enfim, eu trouxe um mapa aqui como exemplo que nós vamos usar não só a proluna, mas também verificar as técnicas derivadas da proluna que nós podemos ver no mapa natal. Essas técnicas derivadas são a revolução solar e a revolução lunar, cada uma com um jeito específico. E depois também nós vamos ver aquilo que o Boris batizou de progressão fechada. Progressão fechada vai servir para eventos, diferente de uma biografia, onde a medida vai ser 84 anos, 7 anos cada casa. A progressão fechada, ela pega um período delimitado, por exemplo, um mandato de um governo, uma partida de futebol, a duração de uma festa, um curso, enfim, ele pega a duração desse evento e vai dividir pelas 12 casas, encontrando em cada casa um período delimitado e com isso nós podemos observar o clima daquele evento, daquela situação como um todo. Essa técnica ela é bastante eficaz, principalmente quando nós analisamos
os governos, né, os mandatos, na verdade. E eu trouxe aqui alguns exemplos bastante interessantes. Mas, voltando, só para a gente aquecer um pouquinho com a ProLuna, ocorre que no mapa que eu trouxe, que é o mapa do Neymar, né, nós temos aqui um acúmulo de astros bem aqui nesse primeiro quadrante, quase já alcançando o segundo, a Lua já alcança o segundo, né? O Sol já tem aqui, já está praticamente com orbe para o segundo quadrante, saindo da casa 3, mas enfim, Neymar ele nasceu em 5 de fevereiro de 1992, às 2 horas da manhã, na cidade de Mogi das Cruzes. Havia horário de verão. O Neymar é de Aquário, com ascendente Aquário, com ascendente Sagitário, Lua 0 grau de Peixes, e muitos astros aqui, entre Capricórnio e Aquário. Júpiter isolado na parte superior, na casa 10, em Virgem, e Plutão aqui na casa 12. Como vocês podem ver, o mapa dele se concentra bastante aqui nesse lado. E, de acordo com a técnica da ProLuna, tende a ocorrer alguns eventos importantes, marcantes, que vão, pelo menos, servir como gatilhos, como disparadores dos grandes eventos do futuro. É como se tudo acontecesse muito cedo na vida do nativo e, de um determinado ponto da vida em diante, serão apenas desdobramentos, consequências daquele gatilho que foi disparado lá atrás, quando a ProLuna fez a conjunção àquele astro. No caso dele, o exemplo é muito claro, né? Foi até por isso que eu escolhi o mapa do Neymar. Ele começou a carreira muito cedo. Interessante vocês avaliarem o seguinte: nós nascemos com um ascendente. Aí, à medida que aquele ponto ProLuna, né, vai andando e muda de signos, nós temos um acréscimo das qualidades do caráter daquele signo ao ascendente. Não é que o ascendente vai mudar, é que você vai entrar numa etapa da sua vida onde será exigido de você aqueles comportamentos. É como se você fosse aprender de acordo com aquele signo o que ele tem para oferecer. Pois bem, o Neymar ele nasce com ascendente em Sagitário, um signo ligado ao elemento fogo, ritmo mutável. Então nós temos aí toda a questão do dinamismo, toda a questão da abertura que o Sagitário tem para o novo, para a vida, para a expansão. O otimismo, a atividade sempre, né, em alta, enfim. Daí, na biografia do Neymar, a história conta que aos 6 anos ele já começa a chamar a atenção de empresários. Né? Um dia assistindo a um jogo, onde por sinal jogava o pai dele, que foi jogador profissional, um desses empresários observou o menino brincando para cima e para baixo na arquibancada e percebeu de repente algum potencial ali. Daí o ponto ProLuna, aos 6 anos de idade, no mapa do Neymar, já se encontrava em Capricórnio. Já se encontrava no fim da casa 1, pois é ali, exatamente na cúspide da casa 2, que o ponto ProLuna estará quando a pessoa tiver 7 anos de idade. Portanto, a ProLuna do Neymar, aos 6 anos de idade, já estava em Capricórnio, fazendo com que, a partir daquele momento,
aí nós usamos as qualidades do signo de Capricórnio para aquela etapa da vida da pessoa, fazendo com que a partir daquele momento, por mais cedo que parecesse, ele já tomasse contato com aquilo que viria a ser, né, com aquilo que veio a ser a sua maior responsabilidade, um fato, um evento, enfim, que é responsável pela sua carreira, pela sua ascensão profissional. Vejam que são os assuntos ligados ao Capricórnio. É a partir daí que esse olhar que veio de fora faz esse menino começar a ter outros comportamentos, como, por exemplo, tentar jogar em futebol de salão, e começa a ser direcionado, começa a ser guiado. Essa evolução sagitariana que ele veio desenvolver ganha aí o foco, o pragmatismo, a disciplina capricorniana. Aos 12 anos de idade, portanto, a Proluna ainda aqui na casa 2, porque ela só vai para a casa 3 aos 14 anos, que é a cúspide da casa 3. Aos 12 anos de idade, o Neymar ele entra para a categoria sub-13 de futebol profissional do Santos Futebol Clube. Então, a gente pode dizer que nessa idade, 12 anos de idade, que ele começa realmente a vida profissional. Como eu falei a vocês, a primeira vez que a Proluna passa por cada astro, ou a conjunção da Proluna a cada astro, revela aquele astro na nossa vida. É como se fosse o quilômetro zero, o ponto de partida do assunto daquele astro na vida da pessoa. No caso, quando a Proluna passa por Marte, ativam-se as questões profissionais, uma vez que a relação aí é Marte, a atividade, o campo de batalha, o matar um leão por dia. Nessa interpretação, Marte ele é regente do trabalho, do esforço. Então, nós tivemos aí a Proluna aos 12 anos de idade, puxando, né, essa Proluna para o aniversário dele de 12 anos, estava a 22 graus de Capricórnio. Veja que a casa 3 do Neymar começa a 29 de Capricórnio. Marte está a 20 graus. A Proluna tinha acabado de cruzar o Marte, o Netuno anteriormente. Então, nós temos aí um aspecto que ativou a atividade desse Marte, que ativou a questão profissional, que fez com que esse evento, no mapa dele, estivesse simbolizado pelo ingresso na vida profissional tão cedo assim. Portanto, a gente pode ter essa mesma comparação como quando, por exemplo, a Proluna passar aí pelo Marte de vocês, verifiquem algo na vida profissional, ou quando a Proluna fizer maus aspectos, quadraturas ao Marte de vocês, problemas, questões profissionais, demissão, contratempos, a oposição ela pode sugerir uma mudança profissional. No caso, quando a Proluna estava aos 12 anos de idade, no grau 22 de Capricórnio, não só fez essa conjunção ao Marte do Neymar, mas estava em sextil exato ao astro Plutão, que está no mapa do Neymar a 22 graus de Escorpião. A Proluna, quando faz aspectos com Plutão, ela geralmente vai trabalhar muito o que cada pessoa tem na essência, revelando aquela essência. Nessa técnica, o Plutão ele vai ter aquela analogia com aqueles momentos onde nós queremos ressignificar a nossa vida. Nos bons aspectos, é como se o destino bom se abrisse, se revelasse e a pessoa entrasse no caminho que lhe é devido. Muito frequentemente, quando o ponto Proluna cruza o astro Plutão do nosso mapa, é aquele momento onde a gente quer dar uma virada, onde a gente abre mão
de uma zona de conforto, onde a gente abandona algo na vida, deixa uma etapa para trás e recomeça do zero. Mas sempre nessa técnica, o Plutão ele vai encaminhar você para algo que é seu. Muitas vezes, nos maus aspectos, ou nos bons também, ele elimina aquilo que não tem mais sentido na sua vida. É que, como sabemos, às vezes o Plutão ele está relacionado a situações de grande impacto, que causam transformações profundas ou até mesmo dor. Mas na proluna, ele desvela algo que está escondido, muitas vezes uma vocação, e faz você ter força suficiente para ingressar naquilo. Portanto, esse aspecto no mapa do Neymar, na proluna, né, do mapa do Neymar, dá apoio para ele e traz o benefício dele ter ingressado aí na carreira, na vida profissional, e revela esse grande potencial. Daí ele só vai para a categoria realmente profissional. Essa primeira que eu falei era a categoria sub-13 do Santos Futebol Clube. Ele só entra para a categoria realmente profissional em 7 de março de 2009. Então, nós temos aí, quando ele tinha 17 anos de idade, o ingresso dele no time profissional do Santos. 17 anos de idade, a proluna já estava no mapa do Neymar, aqui em Aquário. Estava a 11 graus de Aquário, tinha acabado de fazer uma conjunção com Saturno a 9 graus, com Mercúrio a 10 graus, e ia fazer a conjunção com o Sol a 15 graus de Aquário. Ela estava aqui, entre Mercúrio e o Sol. Pois bem, Saturno na proluna, na conjunção, ele dá um início de algo sólido, algo que será duradouro, algo que realmente terá uma grande base. Saturno ele traz, como nós sabemos, as cobranças, as exigências sociais e profissionais, mas ele também planta ali, na técnica da proluna, algo que vai se estabelecer como seu e que ficará. Foi o mesmo aspecto se vocês tiverem acesso, por exemplo, ao mapa do Silvio Santos. Foi na conjunção com Saturno e Mercúrio que ele começa a carreira dele de grande vendedor. Ele começa os grandes negócios ali da vida dele. Pois bem, no caso do Neymar, começa ali com Saturno e vai caminhar o ponto proluna até alcançar o Sol, que é o astro que está relacionado às nossas grandes realizações pessoais, à nossa vocação, ao que nós viemos fazer aqui, a todas as situações que serão de extrema importância na nossa vida. Além de, é claro, o sucesso, o reconhecimento, o prestígio. Então, nessa técnica é quando o Sol cruza aí, quando a proluna cruza o Sol, perdão, que ele realmente alcança a categoria profissional antes da maioridade. É em 2010, um ano depois, portanto, com 18 anos de idade, com a proluna aqui bem no grau do Sol, que ele joga pela primeira vez na seleção brasileira de futebol. Então, aquilo que, vamos dizer, seria o top, seria o topo, seria o máximo para qualquer jogador, ele atinge no ponto proluna em conjunção ao Sol dele, marcando assim não somente aquela vitória, mas o início de cada vitória. Vamos lembrar que quando ela cruza por conjunção, ela marca sempre a primeira vez de algo. Então aí nós temos a primeira vez da vida da vida profissional dele ligada à seleção brasileira de futebol.
Daí, em 2013, com a Proluna a 26 graus exatamente de Aquário, portanto, quando ele faz 21 anos de idade, 2013, é quando há uma das grandes mudanças da vida dele, que é o ingresso no time do Barcelona. E é aí que a gente vai entrar com as outras técnicas. Vejam, nessa etapa, aos 21 anos de idade, Proluna 26 graus de Aquário, aqui nós temos um orbe separativo do Sol, podemos usar um orbe razoavelmente largo e um orbe aplicativo à Lua. Tá? Vamos lembrar que a Lua ela tem a ver com a questão da popularidade, ela tem a ver com uma questão também de agradar, de alimentar e nutrir, no caso dele, a massa, o seu público. Então aqui nós temos uma marca também muito importante para a vida dele. E, óbvio, toda a questão de casa, lar, moradia e a mudança que ele fez em 2013, indo para Barcelona, onde ele iria jogar. Pois bem, então, é aqui que nós começamos a utilizar as outras técnicas derivadas da Proluna. No caso, o Boris apelidou de Ressona a revolução solar. Ressona é uma sigla que significa revolução solar natural. É a revolução solar que nós conhecemos, com uma questão específica, não chega a ser uma diferença. Ele recomenda não relocar a revolução solar ou nenhuma outra revolução. Ou seja, se a pessoa nasceu, no caso do Neymar, em Mogi das Cruzes, para fazer esse cálculo direitinho da ressona, ele recomenda que você monte a revolução solar para Mogi das Cruzes, no caso do Neymar. Então, quem nasceu, por exemplo, em Portugal, né, em Lisboa, sempre, e mora, vamos supor, no Brasil desde 5, 6 anos de idade, deve continuar calculando para esse cálculo aqui as revoluções solares para cidade natal. Particularmente, eu analiso ambas as revoluções, se eu vou fazer esse cálculo ligado à Proluna, tá? E encontro resultados interessantes, sim, nas relocações. Pois bem, o Neymar ele recebe, ele oficializa, ele formaliza, né, esse contrato aí em 2013. Então, o primeiro ponto é a Proluna, ela vai estabelecer fases marcantes na nossa vida. Por isso que nós podemos trabalhar com orbes largos, por exemplo, em conjunções, né, que são os aspectos mais importantes, ou em oposições, nós podemos trabalhar com um orbe de 8 graus. A Proluna ela vê no mapa natal as etapas importantes da vida. Daí, você identificando uma etapa importante da sua vida, você vê através da revolução solar, ou como ele apelidou de ressona, você vê através disso os meses daquele ano onde a energia dessa etapa importante estará mais forte. Assim, nós vimos que ali no ano de 2013 ele assina um contrato, né, com o Barcelona. Ele oficializa o contrato com o Barcelona ali entre o final de maio, começo de junho. 3 de junho é quando ele se apresenta lá no campo, né, no estádio lá do Barcelona. Enfim, aqui nós temos a revolução solar dele, calculada para o ano de 2013 e Mogi das Cruzes. Nesse ano, Neymar estava com ascendente em Capricórnio, ativando a casa 2 dele, portanto, todos os assuntos ligados a bens, recursos, produção.
É o signo da casa 2 e, como nós podemos ver, nós temos aqui a casa 2 da Revolução Solar de Mogi das Cruzes, cheia de astros, inclusive com o Sol, Mercúrio, Marte, até aqui Netuno. Netuno já está com um orbe para a casa 3. Pois bem, ele faz aniversário em fevereiro. Então aqui nós conseguimos ver o seguinte: cada casa do mapa vai ser um mês a partir do dia do aniversário. Então, se o aniversário é 5 de fevereiro, nós temos aqui 5 de fevereiro, casa 1, 5 de março, casa 2. Um detalhe que, embora nada estivesse oficializado, já havia comentários, boatos, especulações que desde o começo do ano ele já estava em fortes negociações e, como a Revolução Solar dele mostra, isso pode ter sido possível. Aqui nós temos então 5 de março, 5 de abril, 5 de maio, 5 de junho, que é onde aqui tem o astro Júpiter. Então, como é que a gente pode utilizar a Revolução Solar? Assim, primeiramente, pode ser que algo muito sério e importante tenha sido feito e decidido aqui, nessa fase, porque é nessa casa que há mais astros. É a casa onde está mais preenchida. Então, ao interpretar uma revolução solar, você vai destacar aquela casa que está mais preenchida e calcular o mês a partir dali. Você vai ver que naquela casa, naquele mês, aliás, você vai ter muitos eventos, muitas coisas relacionadas a cada planeta acontecerão. Daí, nós falávamos que a Proluna estava 26 de Aquário, começando uma conjunção à Lua. Então, nós vamos perseguir essa Lua aí. Tá? Então, a Lua da Revolução Solar do Neymar está aqui, 24 de Escorpião. Então, você identifica na Proluna o astro aspectado e busca na Revolução Solar os meses que aquele astro vai estar ativado. Se a Lua está em Escorpião, quando a Proluna cruza aqui no aniversário dele, cruza aqui o final de Capricórnio, faz sextil essa Lua. Quando cruza o final de Aquário, faz quadratura essa Lua. Quando cruza o final de Peixes, faz trígono essa Lua. Quando cruza o final de Áries, faz quincúncio a essa Lua. E quando cruza o final de Touro, faz oposição a essa Lua. Lembrando que as oposições elas vão ter o valor de conjunção e elas representam grandes viradas. No caso, nós estávamos falando que o contrato oficialmente assinado, a apresentação dele no time, foi ali no mês de junho. Então, vamos fazer de novo aqui. 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril, 5 de maio, 5 de junho, quando a Proluna cruza Touro e mexe aqui na oposição à Lua, ativando, portanto, aquela promessa do mapa dele. Sendo que também nós podemos ver que é nessa casa que encontra-se Júpiter. E se ele é o grande benéfico, se ele é o astro que está relacionado à grande sorte, por que não também relacionar esse mês com um mês que vai ser próspero, importante e marcante na vida da pessoa? Daí, nós temos também as técnicas da revolução lunar, ou o que o Boris batizou de reluna. A Proluna
no mapa natal identifica a grande etapa. A revolução solar vai identificar o mês ou os meses, o que acontecerá na vida de cada um de nós ao longo dos meses. E a revolução lunar vai mostrar justamente os dias, né, os humores daquele mês. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei primeiramente a revolução lunar para a data mais próxima, né, que ele estreou ou se apresentou lá no campo do Barcelona. E o que ocorre aqui? Vamos lembrar, eu estou perseguindo ali a Lua, né, que é o ponto, o planeta com o qual a proluna estava aspectando. Então, na revolução lunar do Neymar para maio de 2013, antes dessa apresentação, a revolução lunar dele foi 30 de maio de 2013. E também puxei para Mogi das Cruzes, sem ainda brincar com a relocação. Veja, a revolução lunar foi 30 de maio de 2013 e pega aqui um ascendente 19 de Aquário, bem onde ele tem ali próximo o Sol natal, onde ele tem a cúspide da casa 4. E quem está aqui? Aqui é o dia 30 de maio. Aqui nós temos logo de cara a Lua. Tá? Na revolução lunar, a partir do dia da revolução lunar, cada casa vai ter uma duração de 2 dias e meio. Então, aqui nós temos bem o finalzinho de maio, né, até os primeiros dias de junho. Aqui eu tenho dia 30 de maio, então eu tenho 30, 31, primeiro e meio, vamos dizer assim. Daí, da metade do dia 1º até o dia 4, né, nós vamos ter aqui a casa 2, e assim sucessivamente. Então, como nós podemos ver, o mês para ele já abre com esse aspecto lunar, já tem essa conotação daquela promessa que a proluna estava fazendo, indicando que mal começou essa revolução lunar e já estava nos dias de mudança, de viagens, de tomadas de decisão em relação à vida profissional. Então, recapitulando, aqui nós temos o dia da revolução lunar, que nesse caso foi dia 30 de maio. Aí você anda 2 dias e meio para frente. Você tem aqui o dia 1º, né? E a metade do dia 1º. Daí mais 2 dias e meio para frente. Nós temos 2, 3, dia 4. E assim vai. Então foi exatamente por aqui em que ele estabelece essa virada. Aqui vocês podem observar que seria exatamente o dia, né, por aqui, que seria o dia da apresentação, da assinatura do contrato. Pois bem, vamos ver se a relocação funciona ou como funciona. Eu puxei essa mesma revolução lunar para Barcelona, onde ele já estava, aonde ele já estava se dirigindo. Pois bem, olhem só. Nós temos aqui o dia 31, porque lá já tinha mudado o dia da revolução lunar. Nós temos aqui o dia 31 de maio. Daí, eu tenho 2 dias e meio para frente. Eu tenho dia 1º, dia 2, até a metade do dia 2, a casa 1. O contrato foi assinado no dia
3 de junho. E aí nós temos aqui, entre o dia 2 e o dia 5, o ponto Proluna cruzando Marte, trabalho, e Sol, aquele aspecto que também a Proluna estava fazendo, né? Ainda que em órbita separativa. Enfim, nós temos aí essa perspectiva da relocação, possibilitando realmente algo a ser estudado. Então, a dica é, primeiro, identificar na Proluna a etapa pela qual está passando e auxiliar, através da revolução solar, os meses mais marcantes daquele ano, através da revolução lunar, os ritmos, o biorritmo daquele seu mês. Aí agora, mudando um pouco de assunto, tem uma outra técnica que é muito interessante, que é a da progressão fechada. Em espanhol foi criada com o nome de progresión cerrada, progressão fechada. Quando você tem um evento com prazo determinado, começo, meio e fim, e ali você consegue identificar como vai ser o decorrer de todo aquele evento. Tá? Essa técnica ela pode ser muito utilizada, por exemplo, para mandatos, né? Mandatos de governos. Um exemplo clássico que nós temos dessa técnica é, por exemplo, o mandato do ex-presidente Collor, né? Que é um dos exemplos mais clássicos aí dessa técnica. Pois bem, nessa técnica você vai ter que saber a duração daquele mandato. Na época do Collor, os mandatos ainda tinham 5 anos. E aí você vai dividir pelas 12 casas. Tá? Nesse caso, nós temos aqui cada casa. Nesse mapa do governo Collor, nós temos aqui o ascendente em Touro, os 5 primeiros meses do governo, vistos na casa 1, e assim sucessivamente. Cada casa, 5 meses. Lembrando, este mandato é de 5 anos. Então, para se fazer os 60 meses de governo, cada casa ficaria com 5 meses. E aí, quando nós chegamos, nós temos aqui na segunda parte, né, de 5 meses, digamos ali pelos 7, 8 meses, nós temos aqui uma conjunção a Júpiter, e posteriormente, no segundo ano de governo, aqui os aspectos relacionados à Lua e a Plutão. Pois bem, nós sabemos que o processo de impeachment se dá justamente no segundo ano de governo, né? Ele começa ali toda aquela movimentação na primeira parte do ano, e quando chega a setembro, o impeachment se dá e o Collor, enfim, renuncia. Aqui nós temos o ponto pró-Luna, nesse ano de 92, para esse governo de 5 anos, cruzando justamente aqui este ponto, tá? Cruzando o Plutão e dando aquela grande reforma, aquela grande revolução. Agora, quando o mandato é de 4 anos, a proporção ela é diferente. Vamos ver agora do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Antes de mais nada, é importante esclarecer que, independentemente do candidato que ganhou,
o céu seria o mesmo para qualquer um dos dois, o horário da posse provavelmente o mesmo para qualquer um dos dois. Então, não se trata aqui de falar isso ou aquilo, eu estou demonstrando uma técnica e é importante sempre esclarecer que é o céu quem escolhe quem vai passar, quem tem condições de passar, enfim. Não tem aqui nenhuma conotação política. Mas nós temos aqui, para os governos de 4 anos, fica mais fácil observar que cada ano será um quadrante. Então, casas 1, 2 e 3 será o primeiro ano do governo, 4, 5, 6 o segundo, 7, 8, 9 o terceiro, 10, 11, 12 o quarto ano de governo. Sabemos que o dia da posse ele não estava muito favorável e esse desfavorecimento, repetindo, seria traria, né, ou simbolizaria complicações para qualquer um que assumisse ali. Nós temos nesse céu a Lua 0 grau de Gêmeos, em oposição exata a Saturno 0 grau de Sagitário, ambos fechados aqui por uma quadratura T com Netuno 5 graus de Peixes. Então, aqui nós temos as massas, o povo, que em algum momento sente essa restrição, vive essa restrição, essa insatisfação, mas nós temos aqui também Netuno agindo pelas ilusões, agindo pelos equívocos, agindo por às vezes até algumas frustrações aí. Então, é bem o quadro que nós temos para este mandato. E, por aqui, nós podemos identificar que quando o ponto Pró-Luna cruza essa Lua, justamente nos primeiros 4 meses, cada casa aqui fica com 4 meses, é quando nós temos aqui as primeiras manifestações, é quando existe todo o início dessa crítica à popularidade, etc. e tal. O que nós podemos prever daqui? Pois bem, aqui, quando chegar o início do segundo ano de mandato, nós temos a Pró-Luna em conjunção a Júpiter, em oposição exata a Marte. Júpiter 21 de Leão, Marte 21 de Aquário. Então aqui nós temos mais uma passagem que pode ser importante. Os momentos de Júpiter podem ser os momentos ligados à moeda, à vida financeira, econômica, tentativas de melhoria, ou como aqui nós temos nesse aspecto, uma necessidade de conter a inflação, os desperdícios, de fazer algumas renovações econômicas. Pode ser também um momento importante onde haja grande proeminência no poder judiciário. Júpiter, como sabemos, tem analogia com juízes, com todos aqueles que trabalham com a lei. E, como etapa mais importante posterior disso, o terceiro ano de governo, quando se repete aqui esse aspecto Lua-Saturno. No caso aqui vai ser a Pró-Luna em conjunção a Saturno, nos primeiros 4 meses do terceiro ano de governo, onde aí nós temos a necessidade de sérias tomadas de decisões. Me chama a atenção que nesse mesmo ano, quando for o ano de 2017, tá, a presidente também estará com Saturno ali em Sagitário, fazendo conjunção ao seu Sol. Portanto, pode ser uma fase ali ligada à sua vitalidade, ligada a alguns acertos, ligada a novos compromissos, mas de muitas cobranças. E me parece algo relacionado à saúde, relacionado às suas próprias iniciativas. E assim continua o ano,
esse é o terceiro ano. Tá? Aqui nós temos uma perspectiva de melhoria. Essa melhoria ela já pode ser vivida um pouquinho aqui nesse Júpiter, no início do ano que vem, 2016. Aqui voltamos com Saturno. A melhora aqui posterior, né? Sol, Plutão, algumas necessidades de mudanças. Lembrando que esse governo também está debaixo da quadratura Urano-Plutão. Mercúrio, Vênus, daí o último ano de governo. Pois bem, essa técnica ela vai servir para a gente ver todos esses movimentos. Isso vai ser em relação a qualquer governo. Basta saber o horário que se iniciou e quanto vai durar e dividir o tempo aí pelas 12 casas. Espero que vocês tenham gostado, espero poder ter passado alguma informação diferente, bacana para vocês. Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos e me colocar à disposição através do meu e-mail, que é astroleo, com 2 L's, astroleo@uol.com.br. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos vocês. Grande abraço e até a próxima.